Olá, Senhores, vamos aí com a resolução de uma questãozinha de dinâmica que vai misturar para nós o movimento circular e uniforme, certo? Olha só o que fala. Uma massa M está presa a um fio inextensível de peso desprezível e gira num plano horizontal constituído em um pêndulo cônico. Se o comprimento do fio é 2 metros e o ângulo que o fio forma com a vertical é θ igual a 60 graus, ele deu o cosseno aí de 60, determine a velocidade angular ômega de rotação da massa M e adote a gravidade como 10 metros por segundo a cada segundo. Meninos, se a gente olhar na posição que a bolinha se encontra agora, ó, as forças que estão agindo são peso, que é vertical para baixo, tração no fio, que é na direção do fio, e sustentando a bolinha, né? Ou seja, apontando para o centro, para aquele ponto amarradinho lá no teto, certo? Peão, tem mais força aí, eu tenho a resultante centrípeta. Não, a resultante centrípeta não existe sozinha. A resultante centrípeta, olha o nome, resultante. A ação da tração e do peso resulta numa força que chama resultante. E essa resultante ela aponta para o centro do movimento circular. Por isso que ela é chamada de resultante centrípeta, porque aponta para o centro para nós. Então, as únicas forças que agem no corpo são essas duas, peso e tração. A resultante delas é a resultante centrípeta para nós. Mas ela não existe sozinha. Ela é a resultante da ação de todas as forças que agem no corpo, certo? Então, meninos, se a gente observar aqui, ó, a gente teria que fazer uma decomposição da tração, certo ou não? Um caminho, né, para resolver esse exercício seria esse, ó. Então, se eu considerar aqui um eixo X e um eixo Y, ó, e eu vou pontilhar esses eixos, aguenta aí. Então, olha lá, ó, tem o eixo X e o eixo Y. Nós vamos decompor a tração. Então, eu vou achar uma componente da tração na direção vertical e uma componente da tração na direção horizontal aqui para nós, certo? Essas linhas aqui são auxiliares, apenas para a gente encontrar os valores aí das componentes, o tamanho, né, das componentes. E, olha só que bacana, você percebe que aqui você tem duas retas paralelas, ó, cortadas pela mesma transversal, formando para nós a regra do Z do Zorro, certo ou não? Isso significa que nós temos aí ângulos alternos internos. Então, se ali em cima é θ, aqui embaixo também é θ. Olha o ângulo θ para nós aqui, ó. Este carinha aqui seria o ângulo θ para nós, certo? Bom, nós vamos ter uma componente, então, da tração na vertical. Essa componente eu vou chamar de TY. E eu já sei que esse TY, pela regra da decomposição de vetores, é o vetor que eu estou decompondo, que é a tração, vezes ou seno ou cosseno. Como do T para o TY ele vem com o ângulo, então eu vou colocar aqui com o ângulo θ. A outra componente está na horizontal. Essa componente eu vou chamar de TX. E pela regra da decomposição de vetores, é o vetor que eu estou decompondo, que é o T. Como para vir aqui vem sem o ângulo θ, eu vou falar que é sem o θ. Acabou, meninos. Lembre-se que quando você decompõe, você esquece a resultante, tá? Você não tem mais a resultante, agora você transformou ela em duas componentes. Então nós vamos montar um sisteminha. Começando na vertical, eu sei que quem puxa para cima tem que ter a mesma intensidade que quem puxa para baixo, porque a bolinha está girando no plano horizontal, ela não está oscilando na vertical também. Então, existe equilíbrio na vertical. Então vamos colocar aqui, ó. Em Y, temos que TY tem a mesma intensidade do peso do corpo. Certo ou não? Nós sabemos que o TY é o T cosseno θ, que é igual o peso para nós. Então nós vamos chegar aqui, esse T, a tração T, seria o peso dividido pelo cosseno θ para nós. Pronto. Meu, você não fez conta. Não fiz conta. Por enquanto eu vou deixar aqui. Porque agora eu vou trabalhar na horizontal. Olha que bacana. Em X, vamos colocar aí, ó. Em X, temos que a TX é a única força que sobrou nessa direção. Então é o que resultou da ação de T
e peso, né? TY, TX e peso. TY anulou o peso, o que sobrou foi a TX. Então nós sabemos que a TX é a nossa força resultante, que nesse caso é uma resultante que aponta para o centro do movimento circular. Então eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. É que nesse caso a aceleração é a centrípeta e, portanto, a resultante chamada de centrípeta. A única força que está atuando ali como resultante é a TX. Então a resultante centrípeta é a nossa TX. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Olha que bacana. A aceleração centrípeta nós sabemos calcular dessa forma, né? V² sobre R. Só que lá do movimento circular, nós temos uma equação que é muito importante, que é V bundinha rebolando, né? É o V ômega R, que você pode substituir aqui dentro, ó. Então vai ficar o V é o ômega vezes R, tudo ao quadrado, certo? Dividido pelo raio que já estava lá embaixo. Então eu só substituir esse carinha aqui. A hora que você faz desenvolve aqui, ó, fica ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado. Só que o raio ao quadrado dividido pelo raio embaixo, ainda sobra um raio em cima. Então a gente pode calcular a aceleração centrípeta desse jeito, ó, por ômega ao quadrado vezes o raio. E por que que eu vou colocar isso? Porque é o que ele está pedindo, ó. Ele quer que a gente calcule a velocidade angular. Peão, eu não poderia achar a velocidade linear, depois jogar aqui no V ômega R e calcular ômega? Lógico que pode, não tem problema nenhum. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Bom, vamos lá. Quem que é o TX? O TX é o T seno θ. Tudo isso é igual a massa vezes o ômega ao quadrado vezes o raio. E o T, senhores, nós temos aqui, ó, é o peso dividido por cosseno θ. Então vai ficar peso sobre cosseno θ no lugar da tração, vezes seno θ. Tudo isso é igual a m ômega ao quadrado vezes r. Bom, vamos lá. O peso é mg. Seno θ sobre cosseno θ, senhores. O seno θ sobre cosseno θ, o seno de um ângulo sobre cosseno de um ângulo, dá tangente de um ângulo, né? Que nesse caso nós sabemos que o θ vale 60 graus. Eu não posso deixar o seno cosseno? Óbvio que pode, tá? Não tem problema. Tudo isso é igual a m vezes ômega quadrado e vezes o raio. O raio aqui para nós é esse carinha aqui, ó. Deixa eu desenhar o triângulo para vocês ali, ó. Ali, ó. Num passe de mágica apareceu um triângulo verdinho para nós. O que é o raio aqui, meninos? O raio é a distância do corpo até o centro do movimento circular, né? Então o raio é esse cara aqui. É o cateto oposto ao ângulo θ. E nós conhecemos a hipotenusa, né? A hipotenusa é o comprimento do fio que ele garantiu para nós que vale 2 metros. Então eu vou achar esse raio aplicando uma relação trigonométrica. Já que eu quero o cateto oposto, eu vou fazer que o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de θ, o θ vale 60 graus. Então vai ficar seno de 60 é igual a R sobre o L que vale 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O 2 passa multiplicando igual a R. Corta um 2 com 2. A gente descobre que esse raio vale raiz de 3 metros. E é ele que vai entrar ali. Então, na hora que a gente for substituir o raio aqui, ó, o valor desse raio é esse carinha aqui. Então, fazendo conta agora, ó, eminho corta eminho. A aceleração da gravidade vale 10 para nós. A tangente de 60 vale raiz de 3, certo? Tudo isso é igual o ômega, que é o que nós queremos, vezes o raio, que também vale raiz de 3. Raiz de 3 corta com raiz de 3, a gente chega que o ômega quadrado é igual a 10. Ou seja, a gente vai poder falar que o ômega é raiz quadrada de 10, que vale aproximadamente 3,16 radianos por segundo. Se você quiser, isso daí é muito próximo do π, né? Então a gente poderia falar que essa velocidade angular é π radianos por segundo, aproximadamente. Fechou, meninos? Bom, eu vou aproveitar, se você tiver saco e paciência para aguentar aí um pouquinho, e mostrar uma outra forma de você trabalhar, tá? Um outro raciocínio aqui. Olha que bacaninha. Nesse quadradinho. Ô, louco, peão, nesse quadradinho você vai fazer? Nesse quadradinho. Quer ver? Olha só, nós tínhamos duas forças atuando ali, não tínhamos?
a tração, que estava inclinada aqui, ó. Essa era a tração. E o peso, que é vertical para baixo, eu vou usar a regra da poligonal, lembra? Cabeça na bundinha, ou regra do baile funk. Coloca um vetor cabeça na bundinha do outro, pronto. São os dois vetores que nós tínhamos aí, certo? Então eu tenho uma resultante que parte de onde eles partirem e chega onde eles chegaram. Essa resultante nós sabemos que é horizontal para a esquerda, porque aponta para o centro do movimento circular, e ela é chamada de resultante centrípeta. E nós também sabemos que o ângulo entre a tração e a vertical é o ângulo θ, que vale 60 graus. Aqui acabou, meninos. Olha só o que você pode fazer. Não me interessa a tração, esquece a tração. Eu não conheço ela e nem me interessa calcular ela. A gente nem se preocupou em achar o valor dela, na verdade. Eu conheço o peso, que é massa vezes a gravidade, e eu quero o ômega, que vai aparecer dentro da resultante centrípeta para nós, né? Ó. Então, olha só, eu vou aplicar tangente. Tangente de θ é o cateto oposto, que no caso é a força resultante centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é o peso. O peso, que é mg, vai passar para o outro lado multiplicando a tangente, que no caso é a tangente do ângulo de 60 graus. Tudo isso é igual a resultante centrípeta, que é a massa, vezes a aceleração centrípeta, que pode ser calculada por ômega quadrado, vezes r. Percebam que já direto, ó, nós chegamos nessa linha aqui, ó. E agora é só terminar o exercício, né? Vai cortar as massas, substituir os valores e descobrir que o teu ômega, ele vale aproximadamente 3,16 radianos por segundo, ou que você pode falar também, aproximadamente π radianos por segundo. Fechou, meninos? Vale a pena. Geometria, vetores, vale a pena ter esse conhecimento básico dessas relações trigonométricas. Acaba ganhando tempo, menos chance de erro. Tá aí pra vocês. Fechou? Grande abraço a todos, até mais.